Apocalipse capítulo 13, versículo 4.2. Quem é semelhante à besta? Foi a pergunta que João descreveu que as pessoas faziam quando observavam esse poder político levantado por Satanás nesses últimos dias. O comentário diz: os homens adorarão a besta e reconhecerão que o poder dela vem do dragão. A pergunta da humanidade na grande tribulação não deixa dúvidas. Os homens se alegrarão com o poder da besta e do anticristo. E observe que realmente o crescimento do satanismo faz sentido. Eles observam que o dragão deu o seu poder à besta e estão exaltando esse poder da besta. Seguindo a ordem dos eventos no Apocalipse, sabemos que as atuações da besta e do anticristo se acentuam na segunda metade da grande tribulação. Sendo assim, essa declaração da humanidade é uma comemoração à, entre aspas, vitória da besta que sobe do abismo sobre as duas testemunhas. A humanidade sofrerá juízo nos 3 anos e meio que as duas testemunhas atuarão na terra e considerarão as suas mortes como uma vitória da besta, né? E um grande livramento, porque, claro, essas duas testemunhas estavam enviando juízo contra o trono da besta, contra as nações e contra o governo do anticristo. Aos olhos dos cristãos, é um grande absurdo, mas a humanidade estará comemorando declaradamente uma derrota do Deus da Bíblia e dos seus 2 profetas, né? Das suas 2 testemunhas. Em paralelo à morte das 2 testemunhas, a humanidade comemorará a morte dos cristãos que não foram arrebatados. Essa vitória sobre os representantes de Deus motivará o anticristo e as nações a iniciar o projeto de exterminar da terra a crença no Deus da Bíblia. E para alcançar esse objetivo, deverão destruir o restante da semente da mulher. Então, observe, nós fizemos um paralelo com vocês, mostrando que as 2 testemunhas, muito provavelmente, elas profetizam na primeira metade da grande tribulação. Então, o anticristo, ele coloca a abominação desoladora na metade da grande tribulação lá em Israel. E esse momento ele é fundamental porque ele e o mundo estavam sofrendo o juízo dessas 2 testemunhas. Então a humanidade hoje, ela não aceita um juízo de Deus. Ela até tolera o que está escrito na Bíblia, mas se aparecer um homem como Elias, realmente fazendo fogo descer do céu, o sentimento que eu observo na humanidade hoje é como que isso é uma aberração. Deus não tem direito de trazer juízo sobre os homens. Deus não teria direito, né, no pensamento deles, de tirar a vida dos homens. Mas observe, a morte para os homens é um absurdo, a morte para os homens é o fim, mas para Deus não. Essa morte física, para Deus, ela representa simplesmente o momento que o homem vai diante de Deus para sofrer o juízo pelas suas obras aqui na terra. Chegará um momento, no fim do milênio, em que toda a humanidade terá sua vida interrompida e vão aparecer diante de Deus para passar pelo juízo final. Então, quando as 2 testemunhas estiverem executando, como a Bíblia descreve, juízos sobre a humanidade, fazendo água se transformar em sangue, fazendo vir fogo sobre a terra, vamos considerar que seja literal, ou mesmo que seja simbólico, uma palavra poderosa, né? Orar para que não chova, né? Olha, agora vai ficar 6 meses, um exemplo, sem chuva na terra. Isso seria uma catástrofe. O Brasil está vivendo um momento, né? Nós estamos aqui 30 de agosto de 2021, que eles já estão prevendo um sério problema pela falta de água, porque as empresas já vão começar a entrar em colapso, porque aí não tem energia para as empresas funcionarem, e aí não tem produção de produtos para vender
e logo as pessoas têm que ser demitidas, ou seja, tudo entra em colapso. Então pense agora em 3 anos e meio de juízo, né, das duas testemunhas. Quando elas morrerem, a humanidade vai olhar para o anticristo e para a besta, vai dizer, olha, aqueles homens que faziam milagre de Deus, aqueles homens que traziam juízo, eles foram vencidos pela besta. E por isso, essa pergunta, né? Quem pode batalhar contra a besta? Quem é semelhante a ela? O comentário prossegue. Esse é o propósito da manifestação da besta que sobe do mar. Auxiliar o dragão nessa perseguição ao restante da semente da mulher, né? Pela profecia, sabemos que isso não acontecerá, ou seja, eles não vão conseguir exterminar o restante da semente da mulher. O Apocalipse nos permite olhar para a história sabendo antecipadamente qual será o seu desfecho final, né? Então nós sabemos que qualquer história que você vê, se alguém cria uma ilustração, ou como até num gibi que você lia, a pessoa às vezes via lá, a criança via no princípio o que estava acontecendo. Às vezes o herói estava apanhando do vilão. Então, se você fosse lá no final, você iria ver que no final o herói vence. E o que a Bíblia descreve claramente é que no final o dragão perde e Jesus Cristo e o povo de Israel vence. O comentário prossegue. Uma grande agonia toma conta de uma criança quando inicia a leitura de um livro ou revista em que o herói é perseguido, torturado pelo vilão. Mas como um menino que salta para as últimas páginas do livro e lê o desfecho final, o herói vence. Assim é com o Apocalipse. Ele nos mostra o desfecho final da história da humanidade, a história das nossas vidas. A semente da mulher perseguida. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, Satanás conseguiria exterminar a semente da mulher, né? Mas no final eles vencem. Por isso está lá em Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Descrevendo aquele primeiro grupo que venceu a perseguição do dragão.